Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela sua rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Solução pacífica de conflitos. Nós falamos aí, esses programas anteriores, esse programa anterior a esse ou o outro, mas falamos sobre o poder de compreensão, né? Então, assim, existem coisas que deveria ser ensinado em escola, já para poder preparar as pessoas, né? Então, mesmo a criança, né, já cresce com uma outra carga, uma outra estrutura, uma outra ideia, né? E a questão, né, dos conflitos, eles acontecem assim meio que o tempo todo, né? Então existem conflitos mais suaves, mais pesados, mais isso, mais aquilo, mas, né, é uma questão de tudo você poder estar dando uma ajustada aí, dar uma ajeitada, né? E as coisas começam a caminhar de uma maneira diferente. Então, quando um humano passa por alguma situação, mesmo um adolescente, né, como não tem preparo da escola, nada, o conhecimento que é passado é um conhecimento clássico, né? Não se preocupando, eu não sei como é que pode falar isso, mas assim, não existe a ideia de preparar, né, o humano para poder ter o seu dinheiro, poder cuidar dele, né, fazer o dinheiro crescer, passar por conflitos, né, aprender a compreender as coisas, né? A compreensão é um caminho gigante, né? E as pessoas não têm ideia disso, né? Então, quando essa pessoa passa pelos seus conflitos, ele começa a ter outros problemas porque ele não consegue dominar, né, aquele caminho, né? E fala, poxa vida, mas e aí, como é que faz? Como é que a gente consegue colocar isso em ordem, né? Então, o primeiro ponto, né, é a questão da palavra, né? Então, às vezes as pessoas falam, eu vou resolver isso. É necessário uma resolução disso, né? Ou resolver, né? Resolver é solver duas vezes, então você acaba meio que aumentando a ideia da coisa, né? Entendeu? Então, o verbo para você usar seria e né? Você solucionar, solução, né? Então, quando eu busco uma solução, é uma coisa, e ela vai aparecer de alguma forma, né? Agora, quando eu busco resolver, pode ver que a maioria das pessoas passam por situações aí, estão resolvendo, né? Estão vendo aí e tal. E às vezes até consegue resolver, mas existe uma demora, existem os perrengues, né? Enfim. Quando você busca solucionar tal coisa, olha o que está acontecendo, a gente está solucionando alguma coisa, tá bom. Então a solução, ela vai acontecer, ela vai aparecer, né? Só que muitas coisas são necessárias pacificar, né? Trazer uma coisa mais pacífica, mais tranquila, né? E por isso é uma solução pacífica de conflitos, né? Então, quando você começa a colocar atenção, né, para você buscar solucionar um conflito, de alguma maneira aquilo começa a acontecer, né? O primeiro ponto, né, para buscar a solução das coisas é você se envolver
o mínimo com tudo aquilo, né? E você buscar se isolar em si. E é claro, né, existe um caminho mais elevado ainda, que seria meditar para isso, né? Você ficar quieta 12 minutos para buscar uma solução, pedir uma solução para aquilo, né? E naturalmente, se aquilo não acontecer nesses 12 minutos, você abriu a porta, naturalmente, em algum instante mágico, aquilo vai acontecer, né? Toda colocação dentro desse movimento requer muita atenção, né? E com a prática da vida, né, com o viver, né, vai se criando habilidades que você consegue dominar as coisas e passar por várias situações, tendo resultado sempre positivo, né? Então, todo conflito que existe, né, um conflito de interesse, um conflito disso, daquilo, mesmo uma discussão, um problema, uma situação, enfim, né, eu necessito ter muita atenção naquilo que eu faço e sempre com muita calma. A paciência, ela é cobrada para você poder fazer as coisas acontecerem, né? Não enfiar o dedo, não atrapalhar, não se colocar ali e não permitir que a solução apareça, né? Então, quando eu permito que o universo haja, né, que eu recuo, que eu medito e que eu aguardo, que eu estou dando um espaço para o universo agir. Porque quando aparece um conflito, uma situação, do outro lado existe a solução para aquilo ou a resposta. Só que as pessoas não sabem disso ou não creem nisso, né? Fala, imagina mas como é que eu faço para poder ter acesso a isso? É o que eu estou falando. Através da meditação, através do isolamento, através de você não ficar falando sobre aquilo, você deixar as coisas acontecerem de uma maneira natural e só fazer o que for necessário para ajudar aquilo a acontecer, né? E se você tiver que buscar ajuda, favorecimento, sempre de pessoas que dominem aquilo que você está buscando colocar em ordem, não pedir opinião para amigos, conhecidos, né? Porque aí você só vai piorando, né? Porque as pessoas nem sempre conseguem ajudar e às vezes na ânsia de ajudar um amigo acabam atropelando alguma coisa e às vezes as pessoas não têm preparo para aquilo e quer mostrar que tem, né? Quando você busca a pessoa certa, e outra coisa, se você não conhece ninguém, ela vai aparecer também, tá? Então tudo isso deveria haver um preparo, né, para que o adolescente, a criança, depois, é claro, o adulto, né, tivesse passado por um conhecimento na escola para poder depois estar atuando com isso, né, estar colocando isso adiante de alguma forma, né. Mas quando não se tem preparo, o primeiro conflito que se enfrenta, e aí é perigoso trazer várias sequelas, consequências, enfim, porque não tem domínio, não sabe como colocar aquilo adiante, né? Então, às vezes, mesmo na busca de ajuda de alguém, de uma pessoa com mais experiência, nem sempre você vai ter a resposta ali, né? Por isso que é necessário buscar alguém que lida com esse tipo de coisa, né? Mas, enquanto isso, você tem que se manter neutro, não se envolver com aquilo, né, com aquele conflito, e não trazê-lo para a sua vida de nenhuma forma, embora às vezes aquilo já envolva você de algum jeito, né? E deixar que aquilo, da mesma maneira que ele apareceu, ele vai ter que ir embora, porque não existia. Então alguém criou, né? Como é uma criação humana, né? De alguma forma ele é solucionado, porque se o humano criou isso, outro humano pode dissolver também, pode trazer uma questão diferente, ele pode trazer uma solução para aquilo, né?
para que isso possa ser construído de uma maneira diferente, né? Infelizmente, né, o preparo dos humanos, né, não existe um preparo para tudo, né? E eu creio que esse tipo de coisa deveria ser uma coisa assim totalmente já colocada, né, no currículo das pessoas, né, das escolas, né? E com isso, né, a pessoa quando ela passa por qualquer situação, né, então é isso que eu falei para vocês: preparo sobre dinheiro, prosperidade, abundância, relacionamento, família, conflitos, né? Existe uma série de coisas que relações amorosas, né? A valorização das pessoas, tem uma série de coisas, né, que seria necessário a próprio despertar da consciência, né? A pessoa poder ter uma ideia das coisas, né? Ter alguma disciplina, alguma coisa que ajudasse, né, a pessoa, ou a criança, ou adolescente a compreender melhor as coisas, né? Ter um preparo melhor para as coisas, né? E aí, é claro, teríamos um mundo diferente, né? Porque as pessoas estariam mais preparadas. Então, hoje, existe uma enxurrada de estudo, de escolas, um monte de coisa que as pessoas, né, devem estudar, devem aprender, aproveitar a oportunidade, porque nunca houve tanta oportunidade para se estudar e se aprender. Inclusive, hoje, com a relação online, né, faculdades, uma série de coisas que tem ajudado muita gente que não tem tempo, né? Assim, trabalha e aqui uma coisa e outra. Tem pessoas que às vezes fez uma faculdade e quer fazer uma outra, às vezes por, porque quer, né? Não por hobby, mas porque quer mesmo, quer aprender. Outros talvez buscando ampliar o profissional ou buscar um outro caminho, enfim. Então hoje a facilidade é gigante, é maravilhoso isso, né? Mas existe uma questão humana, né? A questão da pessoa, que ela não tem preparo para algumas coisas. E ela vai batendo cabeça, buscando aprender do jeito que ela consegue, né? Então, a metafísica, ela tem uma atenção muito grande com isso, porque o humano, ele tem que ter uma noção de tudo, né? Para que ele possa não só se ajudar, mas também poder favorecer uma outra pessoa que busque uma ajuda, que perceba, que fala: posso te auxiliar, olha, faz dessa forma, né, se você quiser e tal. E teríamos um mundo diferente, isso sem dúvidas, né? Então, o aprendizado, né, a busca pelo não visível, né, vamos dizer assim, o plano sutil, é onde você consegue as respostas, você consegue aí os caminhos, né, que vão te ajudar a caminhar cada vez mais, a fazer isso, trazer para você várias coisas que de uma maneira gerem resultados que vão só crescer, só vai trazer coisas que vão levar você adiante, né? Então, hoje muitas pessoas crescem um pouco, que cai, toma um tombo aqui, levanta lá, não sei o quê. Então, tudo isso poderia ser evitado, né, se todo mundo tivesse uma compreensão, como eu falei agora, né, o poder da compreensão melhor das coisas. Então, a gente vai juntando os pedacinhos, né, vai construindo um grande quebra-cabeça que, de alguma maneira, vai auxiliar você a pelo menos refletir, para que a sua consciência ela consiga absorver um caminho elevado. Essa é a ideia, né? E o protocolo X está aí para isso, para poder mostrar que o humano ele tem capacidade para as coisas e que ele pode estar buscando o tempo todo e deve buscar, né? Deve aprender, crescer, estudar e se elevar. Inclusive conhecer um pouco do universo, como é que esse universo funciona, como é que esse outro lado funciona, como é que eu posso trazer isso para a minha vida, no dia a dia, né? E viver melhor. Esse é o grande propósito do nosso caminho. E também a ideia de colocar esse programa adiante para poder auxiliá-los aí a ter um resultado melhor no que vocês estão aí buscando para vocês, né? Esse grande crescimento da vida de vocês. Bom,
Hoje, dia 22, 8h30 da noite, né, online, temos uma aula sobre dinheiro, sucessão de méritos, né? Então tá aí um aprendizado, né, para você poder lidar melhor com tudo isso, né? Dentro do caminho da metafísica, você consegue trazer ideias, soluções, né? De uma forma que você começa a viver isso, e aí, é claro, o resultado ele é geral, né? Então, mesmo a questão de dinheiro, a questão financeira, ela começa a trazer resultados e repercutir de uma forma diferente, né? Então, tá aí uma oportunidade de você conhecer um pouco mais, aprender sempre, né? E poder estar colocando em prática para poder toda aula, todo caminho metafísico é prática, é aprendizado constante. Se você não consegue não colocar em prática porque você quer ver resultados, né? E você vai acabar vendo e vivendo tranquilamente isso, né? Dia 23, amanhã, online, 14 horas, né? Numerologia, né? Eu troquei as ordens aqui porque de manhã às 9h30 nós temos o encontro da Hóstia Angélica. Totalmente online, um material maravilhoso, quando você desenvolve aí apelos, caminhos dentro da construção angélica, que hoje estão preocupados aí com o planeta, com essa nova mudança, com a nova era. Então, as nossas angélicas estão trabalhando bastante pelo planeta. É uma maneira de você estar aprendendo, né? Recebendo aí apelos novos, caminhos novos, e trabalhar cada vez mais para poder crescer na sua vida, né? E às 14 horas, como eu tinha falado, numerologia, totalmente online, para você poder entender um pouco, né, dos números, da construção, como você vive, se coloca, como a coisa está em você, que você pode estar desenvolvendo esse caminho, né? Os números são maravilhosos, né? Porque tudo nessa vida é construído através dos números, né? E quando nós colocamos essa atenção, começamos aí a compreender o mundo de uma forma bem diferente, né? Então você passa a ver tudo de uma maneira diferente e acaba até enxergando a numeração das coisas, né? E o que está acontecendo, olha, isso é tal coisa, isso é aquilo, e você começa a trabalhar, porque cada número ele representa ideias, né? Então, essa movimentação é maravilhosa dentro do conhecimento, onde nos auxilia bastante em tudo aquilo que nós fazemos. Se você quiser entrar em contato, né, perguntar alguma coisa, sugestões, saber sobre cursos, vou deixar o WhatsApp nosso, prefixo 11, né, São Paulo, 9 50 25 8364, 9 50 25 8364. Acima de tudo, né, existe uma perfeição da vida que está ancorada no coração físico de cada humano. E a humanidade se esqueceu disso, ou seja, talvez foi ensinado há muito tempo e depois isso foi sendo perdido, e é onde poucas pessoas têm acesso ao conhecimento, né? Então, quando não se tem consciência desses movimentos, né, os resultados eles são fragmentados através das orações, né, dos chamados e assim por diante, né? Porque não existe nenhum movimento intenso colocado sobre isso, né? A oração que foi respondida teve que ser carregada de sentimento intenso, mas a humanidade não sabe porque a resposta não foi dada. Quando os seus chamados foram respondidos, você disse: sim, foi concedido.
pela minha oração. Mas você não sabia os meios ou a operação pela qual isso foi feito. Você enviou o chamado, né, e viu seu efeito. Mas não havia conhecimento consciente dessa operação. Então, assim, quando você começa a aprender um pouco sobre a construção no mundo, tudo aquilo que você faz, ele tem uma outra carga de energia, uma outra força, né? Quando as pessoas fazem as coisas no automático, ela pode até conseguir resultados, ela pode até chegar naquilo que ela busca, né? Mas é claro que ela gasta mais tempo, mais esforço, né? E quando você intenciona uma coisa direta, né, dentro de um conhecimento que você vive, o resultado ele é diferenciado, né? Hoje, nessa magnífica atividade que estamos aí colocando a ideia, o nosso grande amigo Saint Germain trouxe à tona. Você vê a magnífica operação da lei do universo. Ao contemplar aquele grande movimento, você vê, sente e conhece os detalhes exatos da realização. Você conhece a atividade que está acontecendo, desenvolvendo, que chamamos da grande presença de toda a vida para produzir aquilo que buscamos. Foi exatamente o mesmo com você quando criança. Houve alguns prodígios que foram capazes de fazer isso, mas se você pegasse o seu lápis na escola e solucionasse o conhecimento, foi assim que você chegou à solução do seu problema. Alguns conseguiam fazer isso mentalmente, mas eram poucos. Então, você vai ver que uma coisa encaixa com a outra, né? O grande diretor divino, ele tem uma preocupação grande com tudo que está acontecendo no planeta, né? E também todo esse lado partilha da ideia de que o humano deveria aprender mais sobre muita coisa, né? Então, às vezes com um simples lápis na escola, uma criança ela consegue solucionar muita coisa, às vezes um desenho, alguma coisa que ela faz, que ela escreve, mesmo que esteja errado a palavra, não importa. Ela está colocando ali uma intenção, que ela está desenhando uma ideia, ela está colocando um desenho, uma palavra, um movimento, e aquele lápis, aquela caneta, aquele lápis de cor, o que seja, ele está criando algo, né? Muitas coisas, às vezes, na vida que nós vivemos, mesmo depois de adultos, foi consequência de escritas, de desenhos que aconteceram lá, quando criança. Hoje existe uma situação que, às vezes, dificulta isso da seguinte maneira. As crianças têm muito acesso à tecnologia, né? E perdem um contato, às vezes, com uma caneta, com lápis de cor, com lápis, com escrita, com desenho. E isso, lá na frente, vão gerar outras situações que não são interessantes. Mas, né, se você pensar bem sobre isso, colocar atenção, você vai perceber que tem um baita sentido aí, né? Então, o que acontece? Quando você começa a criar uma certa consciência de tudo, né, o resultado da sua vida ele vai ser diferente, né? É o que eu digo aos meus aprendizes, né? Muitos são aplicados, outros nem tanto, outros menos ainda, né? Mas estão ali, ao redor, né? E aquele que se dedica, você enxerga, o resultado dele ele é constante. Ele conquista tudo aquilo que ele busca, o jeito que ele quer viver, fazer. O resultado ele vem. E aí o que acontece? Quando você começa, vamos colocar assim, uma palavra, uma ideia mais assim, mais compreensível, né? Quando a pessoa traz uma normalidade para a vida dela, vamos colocar assim, né? Uma coisa mais tranquila, né? Que ela
se ajeita, coloca as coisas em ordem, consegue se estabilizar, né? Vamos falar assim também, né? Estabilidade não existe, vamos colocar. Ela consegue começar a pensar também, por exemplo, na cidade que ela mora, no estado, no país, no planeta, né? Ela pode estar se colocando mais para poder ajudar a humanidade de uma forma, ajudar os animais, pensar um pouco dos elementais, colocar atenção como é que os elementos podem ser favorecidos. Por quê? Porque ela conseguiu construir uma ideia para a vida dela melhor. E ela sente que existe uma coisa ali certa, que ela vai adiante sozinha. Ela se encaixou e ela vai andar sozinha, né? Então, todo o aprendizado e o caminho é feito para isso, para você poder trazer isso para você, né? E começar a viver de uma maneira mais elevada, né? Conquistando aquilo que de verdade te pertence. Então é isso que eu venho insistindo, né? Para as pessoas, para os aprendizes, para se dedicarem mais, trazerem uma consciência daquilo que vivem, para poder estar obtendo os seus resultados, as suas coisas de uma maneira mais tranquila, mais suave, né? Quando você começa a trabalhar isso, naturalmente os resultados são diferentes, né? Então, hoje, vocês estão na mesma condição a orar com uma onipresença. Vocês não têm o sentimento e a liberação da energia que tem quando sabem que sua presença individualizada está ali diante de você como mostrado. Então, vocês estão aprendendo que existe uma força dentro de cada humano, você crê nisso ou não, tanto faz, está lá. E muitas pessoas só vai conhecer isso quando passar por uma situação de ira, uma situação assim extrema de doença, dinheiro, um acontecimento mais, né? E aí ela vai buscar ajuda, ela vai se concentrar, falar, nossa, o que está acontecendo e tal. Então, a ideia do conhecimento, quando você absorve ele, você não tem que estar o tempo todo rezando, não é isso, né? Mas, de você conhecer como o universo funciona, naturalmente você está dentro de um caminho, né, mais elevado, aonde esse universo ele vai trabalhar para poder estar te ajudando a colocar as coisas em ordem. Da mesma maneira, do outro lado, aquele que não busca nada, ele vai passar pelas mesmas coisas, né, vamos colocar assim, só que de uma maneira mais difícil, ou as fatalidades, porque como já falei para vocês, tem um caminho para seguir. Às vezes eu saio do caminho, fatalidade. Vai ver se volta. Não volta, outra. Então, quando você tem conhecimento, você não sai do caminho. Você sabe que aquilo não é para fazer, ou aquilo é para fazer, que não. Então a coisa começa a se encaixar de uma maneira bem diferente, que é isso que eu quero mostrar para vocês, né? O quanto vale a pena você saber, você conhecer, você trazer para você aquilo que o universo te oferece, e você pode estar vivendo isso, pode estar explorando, né, e fazendo crescer cada vez mais. E aí, é claro, o resultado ele é maravilhoso, não tem como não acontecer. Para isso, tem que estudar um pouco, né? E a ideia toda, né, da questão aí de você colocar a atenção, né? Você está vivendo dentro de uma força alimentada por um caminho superior, né? Naturalmente, tudo passa a ter um desenvolvimento, né? Que oferece a você uma coisa cada vez maior, né? Os livros, existe um texto
que diz o seguinte: o despertar da ira. Quando a gente fala da ira, não é aquela ira que as pessoas conhecem, né? É a ira de você levar o conhecimento adiante, né? E você fazer com que as coisas aconteçam numa certa ordem para você poder estar realizando. Tem horas que você tem que tomar atitudes, entrar em ação, fazer as coisas caminharem, mesmo para você, para sua vida, né? Então, às vezes, não é correto a pessoa falar assim, eu estou irado, não é isso, não é isso. Isso é desequilíbrio, isso é uma outra coisa, né? A ira é uma coisa natural, que o humano consegue despertar um átomo divino em si, né, para colocar aquilo em movimento quando é necessário. Quando chega na força extrema ali, né? No cotidiano, passamos muitas vezes por situações que trazem à tona sentimentos como tristeza, frustração e a ira. Esses sentimentos, essas sensações, nos levam a uma reflexão necessária. A conclusão se faz vital a tomada de uma ação completa de mudança para que esses conhecimentos, essas fatalidades, não mais aconteçam. Esse estado de mudança tem um nome: o despertar. O que movimenta as coisas no seu corpo é esse despertar, que chamamos de despertar da ira. O amor simplesmente as mantém e as sustenta, para criar a forma real. O primeiro passo é o despertar. Nessas situações, gere então esse movimento em você, não aguarde. Em vez disso, a expanda em atos para modificar a sua vida real, aumentando assim a velocidade de rotação das suas moléculas. Feito isso, desperte agora a fé, que por sua vez manterá a energia nos seus atos. Depois disso, pare e espere. Somente dessa forma podemos mudar as situações que não queremos mais que se repitam. Saindo do comodismo, teremos por meio deste ato tudo o que queremos. Ao contrário do que muitos pensam, a ira não é uma via de mão única, mas sim uma via múltipla que abre as portas para infinitas possibilidades. Ela mostra ao universo a ação para depois mostrar a inação. Então, assim, o aprendizado, né, o estudo, né, quando você começa a colocar esses pequenos movimentos em ordem, né, tudo isso passa a reverberar no seu caminho, né, e trazer os resultados necessários. Então, quando sabemos agir aqui dessa forma, aqui, agir de outra forma, você vai construindo os trabalhos, né? E às vezes, pelas fatalidades, por coisas assim mais brutas que as pessoas passam, que nós passamos, né? E eu creio que ninguém pode falar de uma coisa que nunca viveu. Se a pessoa não tem experiência daquilo, se ela não passou por aquilo, ela não pode falar para a pessoa, olha, faz assim, faz assado, né? Então a vida, né, ela te ensina junto com o conhecimento. E quando você passa por situações mais brutas, você tem ferramentas para poder aliviar isso e solucionar. Então é isso que eu venho querendo mostrar para vocês, que tudo nessa vida tem um caminho que você pode buscar, né? E para isso é necessário crer mais em si próprio, né? A fé, toda pessoa tem dentro dela. Se ela vive isso, se ela ativa isso, se ela coloca adiante, é uma vida de cada um sabe disso, né?
A fé é um estado natural, né, que você coloca em movimentação, se tiver consciência ou não, né? E aí, de uma maneira mais elevada, né, a fé está totalmente conectada à sua glândula pineal. Então é claro que é necessário trabalhar o sistema endócrino. Tem uma série de coisas que vai te levar sempre a crescer cada vez mais. Sempre, né? Porque tanto você consegue fazer crescer no físico como no espiritual, né? No físico ou no metafísico. Então, o conhecimento, ele vai te mostrando, né, toda essa brecha de coisas que existem, onde você vai preenchendo isso com estudo, com determinação, com paciência, com trabalho, e você começa a colher resultados sobre isso. Metafísica não é só uma coisa que você vai ler, né, ou você vai estudar e ponto. Não, é a prática da vida. É trazer uma vida mais assertiva, né? Procurando eliminar as fatalidades e trazendo sempre solução para tudo aquilo que você vive. Por isso que nós começamos o nosso programa de hoje falando sobre as soluções, né? Sobre esse caminho que afeta as pessoas, né? Que são os conflitos, e que poucas pessoas têm ideia de como trazer uma solução ou como colocar alguma coisa em ordem, né? E às vezes vão empurrando aquilo e vai indo, até que uma hora aquilo explode, aquilo não tem mais para onde correr, né? E todo o caminho dentro do conhecimento, do estudo, ele vai trazer para você sempre uma solução, né? Então, tudo que nós vivemos, né, e até os extremos aí como as fatalidades e tudo, né, são ensinamentos, são aprendizados, né, que são necessários na vida para que a pessoa, quando ela passa por alguma coisa, ela aprende algo, né? E às vezes, pela necessidade do que ela vive, aquilo faz com que ela se movimente, com que ela cresça, com que as coisas aconteçam, isso em todos os sentidos, né? Mesmo, por exemplo, né, uma pessoa, ela tem uma situação de saúde bruta, né? E qual que é a necessidade dela? Talvez parar de beber, de fumar e tal. E ela consegue fazer isso pela necessidade. Às vezes tentou várias vezes, não consegue porque não consegue, não para. E aí quando acontece alguma coisa, dá um piriquipaco aí, né? Tem princípios de várias situações para acontecer. Aí, pela necessidade, faz aquilo. Outras vezes, tem uma empresa fechando, um comércio com problemas. E qual que é a necessidade? Sair disso. E às vezes com isso cria-se um produto, cria-se um caminho, cria-se alguma coisa que vai fazer aquilo se erguer. Então muita coisa é criada pela necessidade. Às vezes é necessário que o universo decida de algo e as pessoas passam por necessidades para poder criar algo que lá na frente vai ajudar muita gente. Tá? Então tudo, né, é orquestrado no universo. Não tem nada fora de ordem, né? Então quando nós passamos por algo, vivemos alguma coisa, enfim, tudo, sem exceção, por isso que eu falei um pouco sobre a compreensão de tudo, né? Pela compreensão, compreendemos, né, que devemos dar atenção a isso que está acontecendo. Tá? E aí, na sequência, nós estamos falando sobre a solução pacífica de conflitos. Então, e aí eu começo a trabalhar uma série de coisas, vou aprendendo um monte de coisa e vou entendendo que tem que fazer isso, fazer aquilo e tal. E a coisa começa a se organizar. Então, essa necessidade de você crescer, de você mudar, começa a trazer outras coisas, né? Então, muitas pessoas, às vezes, como a gente falou agora no Despertar da Ira, vivem dentro de uma zona de conforto. E ponto. Aí você fala, pô, precisa se mexer, buscar, não, a vida tá boa, tá funcionando bem, acho que agora cheguei onde tinha que chegar e tal.
Esse é o perigo. E aí para. Né? Então, existe um caminho sempre melhor do que aquele que você vive. E por que a pessoa crê que não, que tá bom? Porque ela não conhece o outro. Quando ela conhecer, ela fala, nossa, aqui tem um negócio aí bem bacana que não está dando atenção. Né? Mas se não se mexer para fazer a coisa mudar, acontecer, não vai conhecer. Não tem como. Né? Tudo é uma questão de ação, de movimento, né? E de usar as coisas. Então, mesmo uma pessoa que sempre atendi muitas pessoas que às vezes estão buscando uma atividade profissional, né? E aparece uma oportunidade para ganhar um salário que a pessoa não quer ganhar aquilo. Ela fala, meu, não tem condição, eu não vou conseguir me manter com isso, né? Então, o que o professor fala? Olha, vai lá ver. E já teve muitos casos da pessoa ir lá, né, chegar lá, fazer entrevista e tal, mas mesmo não querendo, né? E conhece alguém que fala, olha, com o seu currículo tem um negócio assim, dá uma olhada lá. Aí a pessoa vai lá e arruma outro emprego, outra atividade, que é aquela, né? Mas se ele não fosse em uma, não ia conhecer a outra. Então isso acontece muito, né? Então de repente a pessoa, mesmo ela vai alugar uma casa, ou ela vai comprar, e tem um negócio lá que fala, isso aí não sei, cara, esse lugar aí, bom, não vai ver. E aí, quando ela estava indo para aquele lugar, ela pode ter visto outra coisa que ela gostou. Pode ser que chegando lá, ela vai conhecer alguém que vai falar alguma coisa de outro lugar. Bom, enfim, se você não faz movimento, você não tem o resultado. Tudo é ação, tudo é movimento. Né? Então, quando nós começamos a aprender tudo isso e dar atenção, o mundo muda. O mundo é outro. Né? Então, é isso que eu estou querendo trazer para vocês. Uma coisa suave, leve, fácil de caminhar. Né? Se um dia você quiser adquirir um livro, tá lá, entra no site, dá uma olhada. Né? Tem muito material, tem muita coisa. Né? No próprio YouTube tem mais ou menos uns 3.000 vídeos aí. Bastante curso em EAD na plataforma, né? Para quem gosta, tem muito DVD gravado, muito CD de meditação, tem muita coisa, gente. Tem o próprio podcast, tem coisa pra caramba para você poder degustar. E é claro, as aulas, né? O estudo, nós temos aula praticamente todos os dias, né? A maioria hoje é online, para poder facilitar a vida das pessoas, levar o conhecimento, né? A não ser só algumas coisas mais específicas mesmo, que não tem jeito de você fazer online. E aí, presencial, né? Mas toda essa ideia é a ideia de poder estar ajudando, favorecendo, levando conhecimento cada vez mais para vocês, de todas as formas, né? Trabalhamos muito para isso e o resultado sempre é muito satisfatório. Todas as pessoas, né? Quando a gente tem aula presencial, por exemplo, você acaba a aula e ninguém levanta para ir embora. Né? Mesmo que é tarde já, né? Porque sempre tem aquele gostinho do quero mais, esperando que você fale alguma coisa, né? Uma conversa, alguém faz uma pergunta e aí aquilo vira uma aula, né? Então, é muito legal isso, né? Então, assim, essa maneira de viver não tem preço, de verdade, sabe? Uma coisa assim grandiosíssima e muito simples, porque o resultado ele vai surgindo, ele vai acontecendo, né? E você está aí proporcionando isso para sua vida, simples assim, né? E esse programa ele surgiu também porque tinha que surgir, né? Para poder estar orientando alguém que a gente não sabe quem é. É aquele negócio do cara que vai procurar emprego e arruma outra coisa. Então você está atirando a flecha, né? Que é o programa, mas o alvo eu não sei onde está. Não sei quem é, né? Vai chegar lá, vai tocar a pessoa e vai ajudar de alguma forma. Essa é o grande caminho, o grande propósito, a grande ideia aí, né? Para poder estar favorecendo as pessoas de alguma forma, facilitando a vida, o crescimento e assim por diante. Tá bom, gente? Bom, agradeço pela companhia, né? Já acabou nosso tempo. Tá aí.
Procurem acompanhar, né, o tempo todo. Se você quiser ser um apoiador do nosso trabalho, né, entre em contato com a gente, né? O WhatsApp é o prefixo 11 950 25 8364, 950 25 8364, aonde você pode estar nos ajudando a manter esse programa no ar aí por mais tempo. Tá bom, gente? Muito obrigado. Um excelente dia a todos e até o nosso próximo encontro.